Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Nós iniciamos há algumas semanas uma série intitulada Em Cristo. E a proposta dessa série é trazer luz sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, para que consigamos distinguir a diferença radical entre uma fé institucionalizada, uma fé marcada pelas rédeas da religiosidade, para uma fé autêntica, genuína, verdadeira. Uma fé que não é focada na instituição, mas na pessoa de Jesus Cristo. Nós dissemos na nossa primeira reflexão que hoje a definição de cristão está pautada muitas vezes da mente no coração de muitas pessoas no seu vínculo institucional. A pessoa vai à igreja, alguns dizem, é cristã. A pessoa usa indumentárias marcadas pelos símbolos religiosos, é cristã. A pessoa posta versículos bíblicos nas suas redes sociais, é cristã. Só que nós já aprendemos que não necessariamente. Porque o que vai de fato definir se nós somos pequenos cristos, homens e mulheres marcados pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, não tem a ver com o estético, tem a ver com o ético, não tem a ver com aquilo que nós estereotipamos, mas com aquilo que nós experimentamos no mais profundo da nossa alma. Isso é muito sério, isso é extremamente necessário que compreendamos, porque a fé não salva. Eu vou repetir isso. A fé não salva. E daqui a pouquinho eu vou provar isso para vocês. O que define radicalmente a nossa vida é se a nossa vida está em Cristo. Não se a nossa vida está numa instituição. Se a nossa vida está grafada nominalmente num livro denominado Hall de Membros de uma igreja XPTO, não. O Senhor Jesus é tão radical com relação a isso que Ele diz, cuidado. Cuidado, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que pregam em nome do Senhor, que curam em nome do Senhor, são do Senhor. Nem todos aqueles que esteticamente parecem com os de Cristo são encontrados em Cristo. Então grave isso no seu coração. Ser cristão é uma coisa. Aos olhos de hoje, ser cristão é uma coisa. Estar em Cristo é outra coisa. E o texto que nós estamos utilizando, numa cristocidência, porque não foi planejado isso. E essa é a beleza da palavra viva e eficaz. É que a gente vai ao texto, e a gente volta ao texto, e o Espírito Santo de Deus fala conosco de diversas formas, diversas maneiras. Porque nós estamos usando exatamente Filipenses capítulo 3 pela manhã. Falamos hoje. Para falar de alegria. Porque a carta aos Filipenses é considerada
a carta da alegria. E é o mesmo texto que nós vamos utilizar agora para fundamentar essa continuação da nossa trajetória sobre a ressignificação do conceito da fé institucionalizada, da fé em Cristo Jesus. E por isso eu quero convidar você a acessar aí o capítulo 3 de Filipenses. Alguns já estarão com o seu texto aberto no dispositivo móvel, certamente, porque usamos nesta manhã. Mas eu convido você a acessar Filipenses capítulo número 3. E neste capítulo, Paulo vai descrever a sua experiência ao ser ou ao descobrir essa diferença entre estar identificado a uma religião e estar identificado a Cristo. O texto será projetado na Nova Versão Internacional para que você possa acompanhar, especialmente você que nesta noite não está de posse de um texto, seja no formato analógico, em papel ou digital. Filipenses capítulo 3, eu quero que você acompanhe a leitura que faço a partir do verso de número 4. O texto pode ser projetado. Obrigado. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Porque eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Eu sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Eu sou o verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, eu fui tão zeloso, mas tão zeloso, que me tornei perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, não podem dizer absolutamente nada. Podem perscrutar, podem procurar, não encontrarão. Agora o que espanta é o que Paulo diz nos versículos de 7 a 10, que é o trecho que eu quero utilizar para a reflexão de hoje. Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui está a grande diferença para o apóstolo Paulo em estar ligado à religião e estar ligado à pessoa de Jesus Cristo. E a primeira coisa que Paulo diz aqui, que é belíssimo nesse texto, é que tudo diante de Cristo perde o seu valor. Que é o nosso primeiro ponto. Grave isso. Tudo posto diante de Cristo perde o seu valor. Tem que perder valor. Veja o que nos diz o versículo de número 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei o fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aí ele diz: mas o que para mim fazer tudo isso era lucro, eu passei a considerar como perda. Paulo pega tudo que a institucionalização diz, coloca diante de Cristo e diz: perda. Não tem valor algum. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Tudo o que nós vivemos em termos de igreja, tudo o que nós vivemos em termos de vida cristã, tudo que nós vivemos em termos de serviço a Deus, tem lugar somente
depois de estarmos em Cristo. Tudo que fazemos em nome de Deus só tem valor depois que somos encontrados em Deus. Porque do contrário, se a gente inverte isso, essas coisas acabam se tornando obstáculos à nossa experiência do próprio Cristo Jesus. Porque do contrário, a gente começa a acreditar que basta frequentar a igreja. Pronto. Porque se isso vem de forma invertida, isso vai se tornar um obstáculo, porque a gente para nisso. E aí a gente começa a acreditar, foi batizado? Basta. Entrega o dízimo? Basta. Foi criado no lar evangélico? Basta. O pai é pastor, o vô é diácono, o bisavô é apóstolo? Basta. Só que quando nós começamos a acreditar que essas coisas bastam, nós vamos criando obstáculos que vão dificultando a nossa compreensão de que a única coisa que de verdade basta é Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: considerando aquilo que Cristo Jesus fez por mim, em relação a tudo aquilo que eu fiz até agora, em termos de gestos, de movimentos, de sacrifícios, de piedade, de fé, é absolutamente nada. Perde o valor. E ele é tão radical que ele vai dizer que essas coisas se equiparam a um balde abarrotado de esterco. A segunda coisa que ele diz é que estar em Cristo é uma experiência infinitamente maior que a experiência de ter uma fé eclesiástica. Preste atenção nisso. Estar em Cristo transcende, sobrepõe a uma fé institucionalizada. Veja o que diz o verso de número 8. Eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Por quê? Porque a experiência com Cristo é incomparável à fé institucionalizada. Por um motivo simples, porque a fé institucionalizada nos faz acreditar que basta crer em ritos, em paradigmas, em dogmas, para que sejamos salvos. Bastam lugares sagrados, posições sagradas, movimentos sagrados, palavras sagradas, para que então sejamos encontrados sagrados. Por exemplo, não pensem que aquelas pessoas que no nosso vasto Brasil se ajuntam em romarias são pessoas sem fé. Não são. São pessoas repletas de fé. Não pensem que nos terreiros espalhados pelo nosso Brasil, as pessoas que ali estão são pessoas sem fé. Não são. Elas estão naquele terreiro com seus corações repletos de fé. O problema é que a fé está direcionada para o alvo errado. Esse é o problema. Estão direcionando a sua fé naquilo que não vai levar ao lugar que necessariamente precisamos estar. E a Bíblia é tão radical que ela vai dizer o seguinte: você acredita em Deus? Grandes coisas. O demônio também acredita em Deus. Percebe? Não tem absolutamente nada a ver com a fé pura, simples,
desde que essa fé seja direcionada de forma adequada à pessoa de Cristo Jesus. Então, por mais sincera que seja a fé, ela não pode por si só fazer nada, senão se ela estiver focada na pessoa de Jesus, porque quem fará alguma coisa é Jesus. É Jesus. Então não interessa se é macumbeiro, não interessa se é católico, não interessa se é evangélico, não interessa se é batista, não interessa se é da Casa Viva, não interessa. Porque no final do dia, o que está valendo não é isso. É se a nossa fé está em Cristo Jesus. Se nós somos encontrados não nos regramentos religiosos, pautados nas simbologias da religiosidade, no nosso tradicionalismo, mas se de verdade nós somos encontrados na pessoa de Cristo Jesus. É isso que lá no final vai ser levado em conta. Tanto que há uma palavra muito pesada do próprio Senhor Jesus Cristo que diz que naquele dia dirá: olha, eu não te conheço. Peraí, como o senhor não me conhece? Eu estava na igreja. Eu não te conheço. Como assim? Eu estava lá, eu estava pregando. Eu não te conheço. Eu tocava, eu cantava, eu fazia, acontecia. Eu não te conheço. Isso é tão sério que Apocalipse no capítulo 3, verso de número 20, utilizado erroneamente por muito pregador por aí, como um texto evangelístico. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouve a minha voz e abre a porta, entrarei e cearei com ele. Isso não tem a ver com um texto para os não crentes. Aquele texto é um texto destinado à igreja. Olha o que está acontecendo. A turma está lá dentro, está cantando, está celebrando, está fazendo e acontecendo. E aquele que deveria ser o centro da razão dos movimentos dentro daquele ambiente está do lado de fora, batendo na porta. Como assim? Aqueles que são da geração deixados para trás aí, que acreditam no arrebatamento, eu vou considerar isso, não é minha linha teológica. É mais ou menos o seguinte: a turma foi arrebatada, vai ter igreja por aí abarrotada, continuando com o culto normal. Normal. E a igreja já foi há muito tempo. Mas a turma vai continuar lá, cantando, pregando, tocando, fazendo. E já aconteceu. Percebe? No final do dia, o que conta, não é isso aqui. O que conta é se nós somos encontrados ou não em Cristo. Terceira coisa que Paulo diz é que ganhar a Cristo é ser encontrado nele. Versículos 8 e 9. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, como esterco, uma razão para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. O desejo do apóstolo Paulo é que olhem para mim, e ao olharem para mim, não consigam distinguir entre quem sou eu e quem é Cristo em mim. Por isso que ele chega a ponto de dizer: sejam meus imitadores. Você tem que estar muito cheio de Deus para falar um negócio desse. Imagina. Leandro, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Imagina você se colocar como referencial no lugar de Cristo, porque você está tão idêntico a Ele, que olhar para você ou olhar para Cristo é a mesma coisa. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. Pelo menos deveria ser. É o que ele está dizendo aqui. E aqui, os estudiosos de plantão se explica a questão da tal predestinação, que é tópico de debate e de corações aquecidos por aí, especialmente daqueles que querem identificar ou encontrar embasamento bíblico para a validação
da doutrina arminiana ou calvinista. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa turma faz uma bagunça e inventa umas modas que não faz sentido. Porque o que de verdade vale a pena saber a respeito da eleição ou da predestinação é que Cristo é o eleito, Cristo é o predestinado. Ponto. Se eu estou em Cristo, estou eleito em Cristo. Se eu estou em Cristo, estou predestinado em Cristo. Cristo é eleito, estou em Cristo, sou eleito. Cristo é predestinado, estou em Cristo, sou predestinado. Cristo é o Filho de Deus, se estou em Cristo, sou filho de Deus. É isso. Simples assim. Pelo menos é o que está no texto sagrado. Então não tem esse negócio de que Deus abençoou uns para a salvação, Deus abençoou uns para a perdição. Então vocês que estão aqui, ó, até a metade aqui para cá, vocês foram escolhidos para a perdição. Então não adianta se esforçar, não adianta ter fé, não adianta vir à igreja, não adianta. Sabe por quê? Porque vocês já foram predestinados para a maldição. Vocês, aí ó, está amarrado, em nome de Jesus. O problema não é estar amarrado, o problema é quem solta, porque amarra num culto, aí alguém solta no meio da semana, tem que amarrar na semana seguinte. Essa turma daqui já foi predestinada à salvação. Então vocês podem fazer de tudo para ir para o inferno, não vão, não adianta. Ah, não vou crer. Ah, eu vou viver uma vida bagunçada, não adianta. Por quê? Porque vocês foram destinados a ir para o céu. Gente, não faz sentido. Quem foi predestinado, quem foi eleito, foi Jesus Cristo. Ponto final. Se eu estiver com Ele, acabou. Acabou, porque o padrão é Jesus. Não é o que Calvino diz, não é o que Arminiano diz. O padrão é Jesus Cristo. Aí tem a turma da teologia, que quer bagunçar, fazer uma ciranda, em cima de algo muito simples. Deus amou o mundo. Ponto final. Para que todo aquele que nele crer, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o plano de Deus. Não foi isso que ele disse lá para o ladrão na cruz? Fica tranquilo, amigão. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque o paraíso é onde Jesus Cristo está. Tem uma música linda, linda, linda lá do Arautos do Rei. O céu é aqui porque aqui Jesus está. O céu é ali porque ali Jesus está. Quem concorda comigo? Só é o céu porque Deus está lá, a Trindade está lá. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está lá. Porque tira Deus de lá, é céu, não é inferno. É inferno. Quarta e última coisa. Cristo é a justiça que procede de Deus, versículo de número 9, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas as que vêm mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui está a diferença entre a fé institucional e estar em Cristo. Porque o que a religião faz? A religião tenta levar a gente a crer que basta fazer algumas coisas que vai dar tudo certo. Basta se esforçar em algumas direções que vai dar tudo certo. Então, ó, se você andar certinho, vai para o céu. Se não andar certinho, vai para o inferno. É isso que a religião vai dizer. Fez boas obras? Ó, troféu joinha para você, vai para o céu. Não fez boas obras? Vai para o inferno. Cumpriu a regra da religião, vai para o céu. Não cumpriu a regra da religião, vai para o inferno. E sabe o que isso faz? Faz a gente viver de forma neurótica.
por que de forma neurótica? Domingo, você foi na celebração? Fui, está salvo. Terça-feira, foi no cinema? Fui, está perdido. Quarta-feira, foi no PG 60 mais? Fui, recuperou a salvação. Quinta-feira, viu TV aberta? Vai para o inferno de cabeça para baixo. Domingo, voltou na celebração? Ufa, voltou a salvação. Gente, eu vivi isso. Vocês não têm ideia do pavor que isso gera. Eu nasci e cresci dentro de uma igreja dirigida por um fundamentalismo religioso. E era padrão, domingo de manhã, doutrina. Domingo à noite, Jesus voltará, fica esperto, hein? Domingo de manhã, doutrina. Domingo à noite, Jesus vai voltar, fica esperto, hein? Meus irmãos, eu passei um aperto, vocês não fazem ideia. Eu morava num prédio, adolescente, 16 anos. Estou lá deitado, à noite. Aí sabe quando você começa a sonhar, um negócio entra no sonho, aí o sonho muda, aquele negócio continua ali? Você fala assim, gente, a cena do sonho já mudou, o que esse negócio está fazendo aqui ainda? Aí que você vai perceber que tem alguma coisa acontecendo, seu cérebro faz esse diagnóstico, né? Opa, você não está no sonho, isso aí é alguma coisa que está acontecendo próximo de você, e aí você alerta, né? Seja o barulho de alguém, a gota, a buzina, o cachorro, seja qualquer coisa. Então eu estou lá. Aí na minha cabeça aquele negócio estava no sonho, o sonho mudou, aquele negócio continuou. Gente, quando eu comecei a abrir o olho, eu vi o meu quarto tomado por uma luz, quase me cegando, e um barulho estrondoso. Eu não pensei duas vezes. Eu saltei da cama, me coloquei de joelhos e comecei a orar. Deus, Pai, me perdoa porque eu não orei antes de dormir, Senhor, me perdoa. Aí eu comecei a tentar listar os pecados que eu tinha cometido no dia. Desesperado, eu tremia, apavorado, e aquela luz aumentava, e aquele barulho aumentava. Eu falava, Jesus está voltando, meu Deus, Jesus está ali na porta, o que eu vou fazer agora? Depois de alguns segundos de desespero, coração acelerado, tremendo, suando, a minha mãe abre a porta do quarto. Fala assim, Daniel, o que está acontecendo aí, meu filho? Mãe, pelo amor de Deus, se ajoelha que Jesus está ali fora, ele está voltando. Mãe, vem aqui, ora comigo, por favor. Minha mãe falou assim, meu filho, levanta. Aí eu fui entender o que estava acontecendo. Olha o que uma religião faz. Eu morava no terceiro andar do prédio. Tinha um pilotis. Meu quarto tinha uma varanda. A varanda do meu quarto dava exatamente na altura do transformador do poste. O transformador entrou em curto. Só isso. Quando o transformador entrou em curto, aí uma luz de fogo começou a brilhar o meu quarto, que estava com cortina, né? Meu amigo, você está dormindo 2 da manhã, você vai explicar que é transformador, fazendo vucu, vucu, vucu. É Jesus que está voltando. Eu entrei no desespero, eu quase pulei em cima da minha mãe para ela se ajoelhar a orar. Naquele dia eu falei, gente, olha o que a religião fez comigo. Com 16 anos de idade, eu falei, que vergonha eu passei, gente. Ainda bem que não tinha WhatsApp. Imagina minha mãe lá filmando e mandando na rede. Eu estava excomungado o resto da minha vida. Mas é isso que a religião faz com a gente. A gente vai ganhando e perdendo salvação, ganhando e perdendo salvação. Porque tem gente que acredita, inclusive, que uma vez que você ganhou a salvação, está salvo para sempre. A fé é irresponsável. Já estou salvo mesmo, por que eu... E o que vive perdendo é a neurose. Perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi. Aí Jesus tem que voltar naquele dia, naquela hora que você está ganhando. Que se ele voltar naquela hora que você está perdendo, você está com problema. Aí a gente começa a levar isso para tudo quanto é lado. Isso pode comer, isso aqui não. Isso aqui pode ver, não, isso aqui não pode ver não. Isso aqui pode vestir, não, isso aqui não pode vestir não. Gente, você conhece gente assim? Eu conheço. Vários. Eu conheço várias igrejas que fazem isso. Vários líderes religiosos que fazem isso. E que está completamente contrário ao que está posto na Bíblia para nós. Eu lembro que há alguns anos eu estava, e põe anos nisso, porque o que eu vou contar você vai entender por que há alguns anos. Eu estava jogando com um grupo de jovens da igreja. Estamos lá na quadra, todo mundo de calção, de tênis, camiseta. Pá, 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 pá. De repente chega na quadra ao lado um outro grupo de jovens de uma outra igreja. Parou o jogo. Eu falei, gente, eu não estou acreditando no que eu estou vendo aqui. Um sol de 30 e poucos graus, a turma da outra quadra estava de sapato social,
Os homens, calça social, blusa social abotoada até aqui e aqui. As mulheres, saia longa, sapato social, blusa abotoada até aqui, jogando vôlei, jogando futebol. Sabe o que é isso? É a religião da opressão. É isso? A religião da opressão, do amedrontamento, que faz a diabólica associação entre a sua salvação depende do que você veste. Que isso? Onde está escrito isso aqui? A minha salvação depende se a minha vida é encontrada ou não em Cristo Jesus, ponto final. Isso é muito sério. Porque o que vai definir se nós passaremos a nossa eternidade com Cristo ou não, não é a nossa indumentária, não é o nosso evangeliquez. Tem uma galera que usa a roupa de ver Deus, que tem o evangeliquez, o glória a Deus, aleluia, amém, e vai para o inferno, porque não tem a ver com isso. Nós não somos justificados por nós mesmos, não há nada que façamos que vai gerar em nós mérito. Opa, está bem vestido, vai para o céu. Opa, está mal penteado, vai para o inferno. Como assim? Aí você abre a Bíblia lá em Gênesis 3. É lá no início de tudo, para mostrar para a gente uma coisa muito séria. Está lá o casal, pecou. E aí foram afugentados pela vergonha, pularam atrás do amoita e pegaram folhas de figueira para se cobrir, porque se viram nus. E aí Deus, na virada do dia, vai lá e, cadê vocês aí, ó? Aí saem eles, tapados por folhas. Aí eu te pergunto, mudou a realidade por eles estarem tapados por folhas de figueira? É óbvio que não. Perceba, não tem a ver com a indumentária. A única coisa que redimiu aquele casal naquele momento, não os isentando da consequência, foi um animal da criação ser sacrificado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer aqui. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que quando a gente vai pecar, a gente tem que lembrar, Jesus morreu por causa desse negócio aqui. E é como se todas as vezes que nós pecássemos, nós jogássemos sobre a cruz, na história, um peso a mais no lombo de Cristo Jesus. É isso que a gente faz quando a gente peca. É uma desonra à cruz, é uma desonra ao amor, é uma desonra ao sacrifício. É um desrespeito ao que Deus fez por nós. Porque no final das contas, o que Gênesis está pré-anunciando é aquilo que Cristo Jesus faria através da sua própria vida. Hoje o nosso querido amigo e irmão Vitor falou. Se humilhou à condição de homem, como homem servo e como servo. Foi conduzido até o madeiro e crucificado lá, sem ter feito mal algum. Por uma razão. Porque o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado cometido na nossa vida toda, se justificou pela pessoa de Cristo Jesus naquela cruz. O que nos cobre e que faz com que Deus olhe para a gente, se relacione com a gente hoje, não tem a ver com a nossa roupa. Tem a ver com a justificação que Cristo Jesus naquela cruz projetou sobre as nossas vidas. Aí quando Deus olha para a gente, é isso que a gente celebra, quando estamos na nossa ceia memorial, é o cálice que representa o sangue vertido sobre nós. Aí Deus passa o seu olhar e quando olha para nós, não nos vê bonecos de barro, pecadores, egos absolutos, autossuficientes, ser humanizados, pequeninos, arrogantes, medíocres, maus. O que ele olha é o sangue de Jesus. O que ele olha é o sangue de Jesus. Veja o que Paulo diz em Romanos 3. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém
será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Vocês não prestam. Vai tentar viver isso aqui 100%. A lei veio para dizer, vocês não conseguem. Não dá conta. Não é por mérito seu. Não é porque você fez coisas, deixou de fazer outras coisas. Não. O que a lei faz, ela é um espelho que vem mostrar para nós, somos pecadores. Injustos, maus, não há um justo sequer. É isso que a lei vem mostrar para nós. É um espelho que a gente chega, olha e vê aquilo que poderíamos ser e não somos. Aquilo que poderíamos fazer e não temos condições de fazer. Aí falamos como o apóstolo Paulo, ó Deus, tenha misericórdia, porque aquilo que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. E aquilo que eu deveria fazer mesmo, de verdade, para agradar o coração do Senhor, eu vou no sentido contrário, começo a fazer tudo que desagrada o seu coração. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Em Gálatas 3, Paulo diz assim, antes que viesse esta fé, nós estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor, o nosso aio, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O que Paulo está dizendo aqui, chega de legalismo. O legalismo não faz mais sentido algum. Então não adianta ficar criando igreja cheia de regrinha. Quando nós sentamos para sonhar a casa viva ao redor de uma mesa de café, nós começamos a ponderar que tipo de igreja, pautado na palavra de Deus, nós queremos estabelecer. Por isso que vocês chegam aqui, e aqueles que estão conosco, desde a Gênese, sabem que a gente abriu mão de muito paradigma. A começar desse que está aqui. Se alguém me avistar adiante, eu falo assim, quem que é o pastor da igreja? É, porque eu não tenho a fantasia de pastor, não tenho. E quando eu olho para o Senhor Jesus, eu não vejo Ele fantasiado de Filho de Deus. Você vê Jesus fantasiado de Filho de Deus? Não. Tanto é, Ele é tão semelhante aos seus, fala como os seus, vive um estilo de vida muito semelhante aos seus, que é necessário que Judas vá lá dar um beijo nele para identificá-lo. Essa é a proposta do Evangelho. Não tem a ver com estético. Olha lá, está passando o camarada no calor de 40 graus de terno, é crente? Não, não mesmo. Não necessariamente. Não necessariamente. Ah, está na igreja, é de Deus? Não necessariamente. Eu posso viver uma porção do reino de Deus na terra estando, por exemplo, num teatro secular com a minha esposa. E um outro casal pode estar dentro desse auditório completamente separado de Deus. Porque eu posso estar lá numa relação afetuosa, carinhosa, respeitosa, cuidadosa do meu ente querido, que é a minha esposa, o meu cônjuge, e sendo a extensão das mãos de Deus sobre a vida dela, entendendo que o meu papel é cuidar dela, respeitá-la, amá-la, independente de onde eu estiver, e dentro da igreja estar um cônjuge fugindo da sua casa que virou um pedaço do inferno na terra. Aí eu te pergunto, onde tem reino de Deus? Onde tem Deus? Percebe? Só que a religião faz a gente se confundir. E para deixar alguns mais escandalizados, eu quero lembrar de uma coisa. Jesus não fundou a Igreja Batista. Desculpa, mas essa é a verdade. Jesus estabeleceu o reino de Deus. E o reino de Deus é maior do que a Igreja Batista. E glórias a Deus por isso.
O reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana, do que a igreja metodista, do que a igreja católica, do que qualquer movimento religioso que você queira apontar. O reino de Deus é maior do que tudo isso. E quando a gente se perde, a gente vai para o legalismo, acreditando que se faz ou se não faz, a gente está agradando ou não está agradando. Lembra da parábola do fariseu e do publicano, contada pelo Senhor Jesus? 2 homens subiram para orar. O primeiro homem, o fariseu, inicia o seu discurso religioso. Ó Deus, eu sou o cara, o Senhor tem que dar graças a ti mesmo por me ter como filho. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu dou dízimo de tudo. Eu não sou como essa gentalha que está aqui do lado, inclusive atrapalhando a meu visual. Sou melhor do que todo mundo, que os demais. É isso que a religião faz. Os de dentro e os de fora. Os do mundo. Tem um negócio desse, né? Os do mundo. E a gente é de onde? Da espiritosfera. Tem gente que acredita que a gente vive na espiritosfera. Aí está lá o publicano. Coitadinho, pecador, de cabeça baixa, não consegue nem levantar os olhos para os céus e diz: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu sou pecador. Eu não sou nada disso aí, ó. Não sou nada. A única coisa que eu estou tentando ser aqui é um filho do Senhor. Ele já está olhando assim, porque vai que desce um fogo do céu e queima o infeliz ali. Porque Deus não se agrada disso. Não mesmo. Você vai lendo os evangelhos, Mael, você fica escandalizado, porque a coisa que Jesus menos fez foi estar no templo. O templo está aqui, ele passava de largo. O templo está aqui, ele passava de largo. Se Jesus fosse membro de algumas das nossas igrejas hoje, seria excluído numa semana. Por quê? Porque ele entendeu que o importante é que o meu pai trabalha até agora e eu também. A minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade do Pai. Será que a gente pode dizer isso? Ó Deus, eu não mereço nem a beirada do quintal do paraíso. Tenha misericórdia. De verdade. Porque nós sabemos quem de fato nós somos. Daqui, gente, todo mundo é santo e santa. Vocês não têm ideia. Vocês são a coisa mais linda do universo. Daqui são. Mas não conta é o que eu vejo. Não conta, e graças a Deus não conta o que eu vejo. E eu peço a Deus que eu continue vendo isso. Todo mundo lindo, querido e cheiroso. O que vai contar mesmo é o que Deus vê. E o que nós sabemos que de verdade nós somos. Aí depois dos 2 orarem, Jesus diz, esse primeiro marcado pela religiosidade, ele desceu do mesmo jeito que subiu. Autossuficiente, ego absoluto, pecador. O outro, ele desceu justificado. O outro, que não tinha nada a oferecer, que olhou para dentro de si mesmo e se enxergou verdadeiramente como um fracassado pecador diante da glória e da graça de Deus, esse desceu justificado. Então qual é o segredo? É que quando eu estou em Cristo e quando eu me rendo à presença de Cristo Jesus, e quando eu reconheço quem Deus é e quem eu sou, aí o negócio extraordinário começa a acontecer. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque enquanto nós nos achamos, não tem espaço para Deus. Eu me basto. Por isso, nós estamos andando pelas páginas da Escritura de forma muito provocativa e incômoda, te convidando e me convidando a estar em Cristo. E o meu desejo, a minha oração é que você lute todos os dias para ser encontrado e encontrada em Cristo.
Peça, Deus me liberte das amarras da religião. Cura minha mente e meu coração. Porque eu não estou aqui para agradar pastor, eu não estou aqui para agradar líder de igreja, eu não estou aqui para agradar a instituição, não, eu estou aqui para viver um estilo de vida que agrada o coração do Senhor. Porque na quarta-feira, 15h, quando já passou o efeito dominical, né? Porque tem isso, né? Na segunda você ainda está sob efeito do culto, aí na terça já está um negocinho um pouquinho mais chamuscado, aí na quarta, você já na quinta, então nem se fala. É na quarta, na quinta tarde, quando você está lá, com a porta do seu quarto cerrada, longe do seu cônjuge, dos seus filhos, da igreja, é que você vai se descobrir em Cristo ou não. Você sabe quem você é. E eu preciso te lembrar de uma coisa, se não te falaram sobre isso, você não merece o céu. Eu não mereço o céu. Nós não fizemos nada para merecer os céus. Os céus é um presente de Deus para nós. É graça. É exatamente porque a gente não merece. É graça. E a pergunta é, o que a gente está fazendo com isso? Porque a graça, o amor, a misericórdia de Deus não é justificativa para a gente viver qualquer tipo de vida. E eu encerro contando um exemplo que eu já utilizei uma vez aqui. Você pai, você mãe, 3h deitado, dormindo, o telefone toca. Você corre, atende. Aí do outro lado, a pessoa diz assim, fulano, fulana, nós somos aqui do hospital tal, seu filho, sua filha, estava conduzindo um veículo sob efeito do álcool e das drogas, chocou-se em alta velocidade, houve o primeiro atendimento, foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu. Aí o que você faria como pai e mãe? Ah, obrigado, obrigado por me noticiar. Aí você desliga e volta a dormir. Você faria isso? É óbvio que não. Agora imagina essa cena de outra forma. Seu filho ou sua filha diz assim para você, pai, mãe, você me ama? É claro, filho. É claro, filha. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu me embriagar e se eu consumir drogas e pegar o volante do carro em alta velocidade, lá na 040, capotar o carro e morrer, você vai chorar por mim? Aí alguns dessa hora falam, está amarrado. Bate na madeira, vira essa boca para lá. Não, pai, mãe, eu quero saber de verdade. Vocês me amam? Amam? Vocês vão chorar por mim? É claro que eu vou chorar por você. Ah, então beleza, então me dá a chave do carro, deixa eu ir lá, vou encher o gogó de álcool, vou encher o nariz de droga, vou entrar no carro, vou capotar, vou morrer, porque afinal de contas você me ama, afinal de contas vocês vão chorar por mim. Faz sentido um negócio desse? Mas não é isso que muita gente faz com Deus? Já que Deus me ama. Já que Deus é gracioso. Então deixa eu viver a vida de qualquer forma. A graça de Deus não é motivo para viver a vida de qualquer jeito. A graça de Deus deve ser motivação tal para que endireitemos os nossos passos e as nossas mentes para vivermos uma vida que condiga com isso.
como uma forma de gratidão a Deus. Deus, eu não mereço. E por isso, a única coisa que eu posso tentar me esforçar ao máximo é viver um estilo de vida que agrada o teu coração. A única coisa, Deus, que eu desejo é me esforçar para ser encontrado no Senhor. Que esse seja o seu desejo. Que esse seja, sabe, o elemento motivador de você sair todos os dias da sua cama pela manhã, para naquele final de dia olhar para trás e ver, eu fui encontrado em Cristo. Eu honrei o nome de Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos por meio do Teu Espírito Santo a vivermos como verdadeiros filhos e filhas do Senhor. De modo que, quando os olhos do Senhor se voltarem em direção a nós, sejamos encontrados em Jesus Cristo. Liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, das amarras da religião. Se nessa noite há alguém aqui carregando esta bola pesada de aço no calcanhar, essas algemas em seus braços, quebra isso em nome de Jesus. Liberte essas mentes e corações para que elas não se preocupem com aquilo que a religião estabelece, mas que seus corações sejam, a Deus, encontrados no Senhor, de mãos dadas com o Senhor, vivendo e agradando o coração do Senhor. É o que desejamos, Deus. É o que precisamos, Deus. É o que clamamos, Deus. Em nome de Jesus. Grato por Tua misericórdia e pelo Teu amor revelado a cada um de nós. Amém e amém.